Até o fim de agosto, as pessoas vão poder encontrar pelas ruas de São Paulo 60 esculturas de orelhas customizadas por artistas. Olha só essas peças, que lindas! São da Ear Parade e chamam a atenção, tem 2,40 metros de altura. E o objetivo da campanha é alertar para o cuidado da saúde auditiva. Só que no Brasil, 12 milhões de pessoas não escutam bem. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, elegeu o combate à perda auditiva como uma das 5 prioridades da entidade para o século XXI. Esse é o assunto de hoje da nossa coluna Saúde em Dia. Mariana Timóteo tem outros dados para a gente sobre isso. Mário, boa tarde para você. Mariana já está no estúdio aqui comigo. É impressionante porque a gente vê que tem muita gente, muitas pessoas que não dão a devida importância à saúde auditiva, né? Com certeza, Cris. Boa tarde a todos. E é um problema cada vez mais comum. Por quê? Porque a população está envelhecendo, as cidades estão cada vez mais com poluição sonora, né, barulhentas, e isso tudo influencia na saúde auditiva. E também os pais, é um alerta aqui que a OMS sempre faz aos pais, porque até 500 milhões de jovens até 2030 vão ter algum problema de deficiência auditiva por conta dos fones de ouvido que usam num volume muito alto e durante muitas horas por dia. É uma coisa assim impressionante, né? A população está envelhecendo, as cidades estão aumentando de tamanho e os jovens estão com os fones de ouvido, que é uma realidade mesmo. E já já a gente vai ver aí umas dicas de como os pais devem agir também para ajudar isso. Cris, a gente preparou uma arte aqui. Vamos lá, vamos para a arte. Sobre a dimensão desses problemas no Brasil. São dados do IBGE de 2010, do censo, atingem mais ou menos a deficiência auditiva 5,6% da população. São 10 milhões de pessoas com alguma dificuldade de audição e 2 milhões já com deficiência severa. E olha só, apenas 0,9%, nem 1% desses casos é genético ou é congênito, ou seja, essa deficiência é realmente adquirida ao longo da vida. Quer dizer, a gente tem como prevenir, né? E na a gente... maior parte dos casos. Pois é, e essa Ear Parade está fazendo maior sucesso aqui em São Paulo. A gente foi até a Avenida Paulista, muito bacana, né? Tem umas esculturas bem coloridas com artistas. E aí a gente foi até a Avenida Paulista e outras regiões de São Paulo para mostrar se as pessoas estão realmente se conscientizando e dúvidas a respeito disso. Vamos assistir? Você já parou para perceber quanto barulho tem do nosso lado? Sim, sim. Inclusive quando eu estou dirigindo eu nem gosto de deixar o vidro aberto. Eu acho muito ruim esse barulho de trânsito, principalmente. Caminhão, vendendo produtos. De vez em quando passa uma moto com o escapamento aberto, aí você sente. Desde que desse projeto que você fecha para os carros durante o domingo, você sente a diferença do barulho, como é muito mais silencioso, mesmo a avenida ficando cheia de pessoas, é muito mais silencioso do que um dia comum como hoje. Você sabe o que pode prejudicar a sua saúde auditiva? Acho que volume alto, né? Ficar com fone de ouvido muito tempo, enfim, acho que tudo muito alto, que é barulho excessivo, acho que acaba prejudicando. Eu deveria, em ambientes com muito barulho, usar um protetor, né? Mas ele prejudica para você ouvir os outros membros da banda e tal. Você já teve problema no ouvido? Já tive. O que você teve? Então, tipo de um zumbido. E aí ele verificou, me deu um antibiótico que pingava e resolveu. E aí depois desse problema, ficou mais atento? Olha, pra falar a verdade, não. Continua igual. Evito lugares tão barulhentos, mas não tem uma prevenção, alguma coisa do gênero. Procura, assim, sempre que possível, por exemplo, uso muito pouco fone de ouvido, tento assistir televisão com volume mais baixo, sempre que eu lembro de baixar o volume. Então, sempre que possível, mesmo ensaiando e tal, tentar tocar um volume mais baixo, né? Para não prejudicar os ouvidos ao longo do tempo. É isso aí. Bom, a gente está aqui no estúdio com o médico Ricardo Bento. Ele é o idealizador dessa Ear Parade e também é chefe do Departamento de Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da USP. Doutor, boa tarde, muito obrigada por ter vindo. Primeiro, parabéns por essa iniciativa. É uma maneira linda de chamar a atenção para algo que é tão importante. E como a gente viu aqui com a Mariana, infelizmente, muita gente não dá a devida importância. A minha primeira pergunta é a seguinte: como é que a gente começa a perceber que estamos com algum tipo de problema e quando procurar o médico? Boa tarde. Então, como foi dito, né, a surdez é uma deficiência oculta, né? Quer dizer, a gente não consegue enxergar, olhar uma pessoa e saber se ela escuta ou não.
Então, por isso que talvez ela não é tão, não é dada a devida importância a ela, mas ela é a principal coisa para a nossa comunicação humana, né? Então, como é que você percebe que você está perdendo a audição? É quando você começa a ter problema na comunicação. E normalmente são as outras pessoas que comentam com você, seus familiares, seus amigos, no local de trabalho, etc. Porque a pessoa começa a ficar desatenta ou ficar perguntando. Isso eu estou falando do adulto normal. O idoso, ele sempre vai ter uma perda de audição. Depois de 60 anos, quase 100% das pessoas começam a ter uma perda, uns mais, outros menos. E se ele não tratar efetivamente isso, ele vai ter um problema de desenvolvimento cognitivo e isso vai afetar o futuro dele, quer dizer, o final da vida dele. Então, demência precoce, isolamento... Leva tudo isso. Leva tudo isso. Alzheimer, não que a surdez leve a isso, mas ela ajuda muito a que a coisa seja mais rápida. Bom, antes da gente falar dos tratamentos, queria falar de prevenção. É possível prevenir? Bom, lógico, porque assim, existem doenças que você... Todas essas doenças virais, por exemplo, podem causar surdez. Então, vacina, por exemplo, agora nós estamos num surto de sarampo. Sim. Uma pessoa que pega sarampo, ela tem possibilidade de perder a audição. Mesmo na infância, pode perder a audição depois. Depois também. Ao longo da vida. Outra coisa que eu acho que é o grande problema do século XX, XXI, é o barulho, né? O ruído ambiental, não só o ruído ambiental, mas como também o uso dos fones de ouvido, que todo mundo usa, a maioria das pessoas usa muito alto, e nosso ouvido não foi, a natureza não fez nosso ouvido para isso, né? Para sons altos assim. Então ele não aguenta, e ao longo do tempo ele vai degenerando e vai perdendo a audição, e isso daí é irreversível do ponto de vista de tratamento, depois de instalado. Quer dizer, o único tratamento que tem, provavelmente, é um uso de aparelho de audição. E o que os pais devem fazer, doutor, por exemplo, Então, para evitar? Existe um limite, né, desses fones de ouvido, do uso disso para os adolescentes, para as crianças? Então, E até da altura, né? Eu participo de uma comissão da Organização Mundial de Saúde que está estudando justamente quais são as recomendações para os governos, né, que fazem parte da Organização Mundial de Saúde, para isso. Uma das coisas é isso. Então, tem que atuar em várias coisas. Por exemplo, uma campanha como essa, que vai alertando, matérias, como a gente está fazendo aqui, você trabalhar junto às indústrias dos aparelhos de fone de ouvido e tal, para que haja um limite máximo, ou pelo menos um aviso, né? Tem alguns celulares até que tem. Se você aumenta muito o volume, aparece lá, olha, você aumentou acima do limite, etc. e tal. Então, quer dizer, com isso a gente vai tentando minorar, porque a gente é exposto durante o dia na rua. Aí, por exemplo, tem festas, os jovens vão, né, em bares que está música alta tocando, então aquilo realmente agride bastante o ouvido, né? E quais seriam os tratamentos? Bom, o tratamento da surdez, se você tiver uma surdez total, uma criança que nasce totalmente surda, ou um adulto ou um jovem que desenvolve uma perda de audição severa ou profunda durante a vida, hoje a gente tem um ouvido biônico, que é o implante coclear, né? Que você substitui o ouvido, é uma prótese feita através de uma cirurgia, que tem resultados fantásticos, né? Eu, quando comecei a minha profissão como otorrino, né, eu não tinha isso, você não tinha que falar para a pessoa que não escutava mais. Quer dizer, né, existe, obviamente, o treinamento de comunicação por libras, etc. e tal, que é uma maneira de você se comunicar, mas para ouvir mesmo, aí tem um implante coclear. Aí, você tem, de acordo com cada doença, se você tiver uma infecção, otites, etc., você vai tratar a otite. Então, o médico, o otorrino, ele vai saber fazer o diagnóstico e tratar. Agora, uma vez que tem uma perda neurosensorial do nervo auditivo total, é só a amplificação, quer dizer, com o aparelho de audição. E existe um estigma muito grande no uso de aparelho. Ninguém tem estigma do óculos, por exemplo, né? O óculos todo mundo usa. Já superamos. Já superamos. É charmoso, né? Exatamente. Tem óculos de marca, etc. e tal, então é charmoso. O aparelho ainda tem um preconceito, né? Se a pessoa vê uma pessoa com aparelho de audição, existe esse preconceito, né? E esse preconceito, aos poucos, a gente tem que terminar. Então, tudo isso, esse movimento de arte urbana que foi feito, uma exposição de arte urbana, é para isso, para dizer que é normal você usar um aparelho, como usar um óculos, como usar um aparelho de dente, né? Que hoje muitas crianças usam, a maioria das crianças usam. Sem dúvida. E com isso você vai ter que viver melhor, né? Que a gente tem que ter qualidade de vida, chegar
lá o máximo de idade que a gente possa chegar, mas com qualidade de vida. Sem dúvida nenhuma, e como o senhor disse, é fundamental para a comunicação. Vou pedir para o senhor continuar aqui com a gente até o final do nosso jornal. Quem tiver alguma dúvida pode mandar para a gente. Manda seu comentário também, sua pergunta. Eu passo a pergunta para o doutor. A gente tem aqui, agora eu vou dar outros endereços para vocês. Já demos antes aqui no começo do jornal o WhatsApp, agora vamos para o telefone fixo 4002-2884 ou fale com a globonews.com.br. A gente está esperando a sua participação. Já já eu volto a conversar sobre saúde auditiva. Muito obrigada a vocês dois por enquanto. Estamos de volta com a nossa coluna Saúde em Dia. Hoje, lembrando, a gente tem no estúdio o médico Ricardo Bento. Ele é idealizador da Ear Parade e também chefe do Departamento de Otorrinolaringologia da Faculdade de Medicina da USP. Doutor, já chegaram perguntas aqui pra gente, mas eu fiquei curiosa. A gente falou da Ear Parade, só para quem por acaso não ouviu sobre a Ear Parade mais cedo, são umas esculturas de orelhas enormes que estão fazendo sucesso aqui em São Paulo, exatamente para chamar a atenção da saúde auditiva. A minha pergunta antes de ir aqui para os nossos telespectadores é: a Ear Parade vai desfilar por outras cidades do Brasil? Sem dúvida, já tem programação para o ano que vem e tem para o exterior, porque na verdade a gente foi uma marca registrada pela Fundação Otorrino e já está previsto em Copenhague, na Dinamarca, está previsto na Cidade do México também. Que bom. Então ela vai para outros lugares. Maravilha, que ótimo, ficamos felizes aí, chamar a atenção de algo que é tão importante, né? Vamos lá, Fabiana Gruber, faz diferença usar o fone de ouvido auricular ao invés daquele que vai dentro do ouvido? E qual o tempo máximo por dia para usar, doutor? Então faz diferença sim, aquele que vai dentro do ouvido, ele é pior. Primeiro porque normalmente ele tem uma qualidade pior. Tem alguns muito bons, mas tem uma qualidade pior. E segundo, que ele fica mais próximo da membrana do tímpano, né? E a vibração dele é maior. Então aqueles fones casco, né, que a gente fala. Por volta aqui, por assim, volta, né, eles são um pouquinho melhores, inclusive porque eles abafam até o ruído ambiental. É verdade. E o tempo máximo por dia? Aí depende do volume, né? Porque se a gente usar num volume normal, pode usar o dia inteiro, né? Então o que acontece? Você tem, que é difícil explicar porque em decibéis, 80 decibéis, no máximo tem que usar. Se você ficar mais de 6 horas, já começa a lesionar. E conforme você vai subindo, a lesão é progressiva. Então, por exemplo, de 80 para 90 já faz uma diferença enorme. Para você ter uma ideia, 90 decibéis é mais ou menos uma rua movimentada de São Paulo. Então o ideal é 80, então, um pouco abaixo. De 80, Pois é. Bom, vamos lá. Terezinha, eu gostaria que o doutor explicasse que os aparelhos e o implante trazem inúmeras melhoras no resto auditivo ao indivíduo, a audição normal. Eu queria que o senhor comentasse o que a Terezinha traz pra gente. Sem dúvida, é uma reabilitação, né? Tanto o implante quanto o aparelho são coisas reabilitativas. É a mesma coisa de você colocar, por exemplo, uma prótese de quadril, uma prótese de joelho, né? Eles não vão restabelecer a sua locomoção 100% normal. Então é uma prótese, mas que, assim, é uma maravilha, porque as pessoas vão ter uma qualidade de vida ótima e vai conseguir ouvir tudo, quase. Mas assim, não é exatamente, obviamente, a audição natural que a gente tem, né? Sim, mas melhora muito, né? E a questão é exatamente essa, né, doutor? Doutor, a gente recebeu muitas perguntas. Se eu permitir, a gente manda as perguntas para o senhor responde por e-mail, a gente manda para o nosso telespectador, porque nosso tempo está esgotado e realmente é algo que é muito importante. Bom, nós aqui que trabalhamos com um ponto eletrônico aqui no meu ouvido, né? Claro que eu tenho uma preocupação especial em relação à saúde auditiva, todo mundo deveria ter. Doutor, muito obrigada mesmo, volte sempre. Obrigado a vocês. E sucesso aí na Ear Parade pelo mundo inteiro. Obrigado a vocês, porque eu acho que isso que é importante, né? Que a televisão e a mídia comente, porque aí vai chegar no ouvido de todo mundo, né? Exatamente. Muito obrigada, boa tarde.